572 bilhões de dólares. Isso é o quanto a Walmart gerou de receita em 2021, com mais de 2 milhões de pessoas trabalhando para a empresa. Ela é a maior empregadora do mundo e a maior varejista em termos de vendas. Mas construir um império assim não foi tarefa fácil. Tudo começou quando um pobre fazendeiro, depois de ser informado de que não tinha futuro no ramo varejista, decidiu abrir sua própria loja. Sam Walton nasceu em 28 de março de 1918 em Kingfisher, Oklahoma. Seu pai, Thomas Walton, era um fazendeiro, mas a fazenda não estava gerando dinheiro suficiente para sustentar a família. Por causa disso, a família viajou pelo país em busca de pastos mais verdes, mudando de um estado para outro até finalmente se estabelecer em Columbia, Missouri. Nessa época, Sam já era adolescente e ajudava a família trabalhando em uma variedade de pequenos empregos, observando como seu pai sobrevivia obtendo um pequeno lucro em cada negócio que fazia. Ele também observou sua mãe iniciar um negócio de leite bastante bem-sucedido, que envolvia ordenhar vacas e entregar leite para os clientes do bairro após seu treino de futebol. Seus pais lhe ensinaram o valor do trabalho árduo e também o quanto era necessário trabalhar para ganhar um único dólar. Mas as coisas não estavam ótimas em casa. Para Sam, seu pai Thomas quase nunca estava com a família, pois estava sempre na estrada tentando ganhar dinheiro extra onde podia. Por causa disso, o relacionamento de Thomas com sua esposa piorava a cada ano. Na verdade, em sua autobiografia, Sam descreveu seus pais como as duas pessoas mais briguentas que já viveram juntas. Para escapar dos problemas em casa, Sam se envolvia em esportes, juntava-se com os escoteiros e assumia várias posições de liderança que o mantinham ocupado. Sam se formou na David A. Hickman High School em 1935 e decidiu frequentar a Universidade do Missouri para dar seus primeiros passos no mundo dos negócios. Enquanto estava na universidade, trabalhou em muitos empregos estranhos para se sustentar, incluindo a entrega de jornais e o trabalho em restaurantes em troca de refeições. Após sua formatura na primavera de 1940, Sam teve seu primeiro contato com a indústria varejista. Conseguiu um emprego como estagiário de vendas na JCPenney, que na época era apenas uma pequena loja em Des Moines, Iowa. Seu salário inicial era de $75 por semana, mas esse emprego não foi fácil para Sam, e ele era considerado um dos piores funcionários da JCPenney. Uma das coisas que jogavam contra ele era seu péssimo controle de contas, pois detestava fazer seus clientes esperarem enquanto lidava com papéis. Na verdade, o chefe de Sam chegou a ameaçá-lo de demissão em certo ponto, e até disse a ele que não tinha futuro no ramo varejista. A única coisa que salvou Walton foi seu talento para vendas, que lhe rendia um extra de $25 por mês em comissões de vendas. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou à América em 1941, Walton estava ansioso para desempenhar um papel nela. Ele deixou seu emprego no ano seguinte e ingressou no Exército dos Estados Unidos. O Exército reconheceu as habilidades de liderança naturais de Sam e o selecionou para se tornar membro do Corpo Militar, Corpo de Inteligência, onde ele chegou à posição de capitão. O Exército destacou Sam em Oklahoma em abril de 1942, onde ele conheceu sua futura esposa, Helen, e depois de um curto período de namoro, eles se casaram no Dia dos Namorados de 1943. Quando a guerra terminou em 1945, Walton tinha uma esposa e filho para sustentar e decidiu abrir seu próprio negócio varejista. Com um empréstimo de $20 mil do seu sogro e $5 mil de suas economias, Sam comprou uma loja Ben Franklin em Newport, Arkansas. É importante notar que milhões de pequenas lojas haviam falido ao longo do século XX nos Estados Unidos. E quando Sam comprou essa loja em particular, ela estava dando prejuízo. Não apenas Sam investiu em uma loja que não estava gerando muito dinheiro, mas ele também estava pagando um valor muito alto por ela. O aluguel da loja era 5% das vendas, e inicialmente isso parecia aceitável para Walton. Mas depois de assinar o contrato, ele descobriu que era a taxa mais alta já paga por um negócio de loja de variedades. Apesar de todos os obstáculos, Sam obteve sucesso além das expectativas de todos,
Ele estudou todas as regras típicas do varejo e depois quebrou aquelas que ele considerava não fazer sentido, o que na verdade era quase todas elas. Quando Sam comprou a loja Ben Franklin, ele era obrigado a comprar todos os seus produtos em lojas da empresa. Mas ele sabia que poderia encontrar mercadorias mais baratas em outro lugar. Então, ele encontrou uma cláusula em seu contrato que permitia comprar sua mercadoria em outro lugar e reduzir o custo dos seus produtos muito abaixo do que as outras lojas estavam vendendo. Ele lucrava com volume em vez de margem, mas levou quase uma década para ele apreciar totalmente o poder disso. Nenhuma ideia, nada que Sam fizesse era extraordinário. Ele também não era um gênio e, embora não haja dúvida de que ele era inteligente nos negócios, a verdadeira razão para seu sucesso era sua principal política de tornar a vida de seus clientes mais fácil. E porque ele fazia isso, cada vez mais pessoas compravam dele. Uma vez que as coisas estavam indo muito bem para Sam e seu negócio, ele pediu a seu irmão Bud para se juntar a ele. E juntos eles conseguiram administrar a loja de forma mais eficiente. Os irmãos Butler, proprietários da loja que Sam havia alugado, não estavam felizes com o fato de os Walton estarem comprando sua mercadoria em outro lugar, mas não podiam reclamar muito, pois os números que Sam estava gerando eram incomparáveis em qualquer lugar. Suas vendas haviam aumentado mais de 45%, chegando a $105 mil em seu primeiro ano completo de propriedade. No ano seguinte, esse número aumentou novamente para $140 mil. E no terceiro ano, suas vendas aumentaram mais 25%, atingindo $175 mil. Após apenas 3 anos no negócio, Sam foi capaz de pagar integralmente os $20 mil do empréstimo que seu sogro lhe deu. E 2 anos depois, Sam se tornou o principal proprietário de loja de variedades em Arkansas e provavelmente nos estados vizinhos também. Mas a verdade é que isso não importaria de qualquer maneira, porque o negócio estava destinado a falhar. Quando Sam Walton assinou o contrato de locação de sua loja em 1945, ele não continha uma cláusula de renovação. Opções de renovação eram recursos padrão em contratos de locação. Então, quando o sogro de Walton descobriu essa omissão, ele ficou chocado que Sam pudesse ter cometido um erro tão grave. Walton não apenas construiu uma das empresas mais bem-sucedidas de Newport, mas ele havia investido corpo e alma no negócio e na cidade. E sua esposa Helen também amava igualmente a cidade, já que 3 de seus 4 filhos nasceram lá. Em sua autobiografia, Sam Walton é citado dizendo: "Foi o ponto mais baixo da minha vida. Eu me senti enjoado. Eu havia construído a melhor loja de variedades de toda a região e trabalhado duro na comunidade, feito tudo certo, e agora estava sendo expulso da cidade." Depois de ser expulso de sua própria loja, Sam Walton estava ansioso para recomeçar. Mas dessa vez, ele estava determinado a fazer do jeito certo e melhor do que nunca. Ele começou a procurar por um novo local para comprar outra loja, até encontrar uma na pequena comunidade de Bentonville, Arkansas. Foi lá que Walton abriu sua segunda loja na praça da cidade. E desta vez ele insistiu em um contrato de locação de 99 anos. Sam abriu sua nova loja no verão de 1950 e a chamou de Walton's Five and Dime. A família Walton frequentemente ouvia as pessoas cochichando entre si, dizendo: "Bem, daremos a esse cara 60 dias, talvez 90. Ele não vai durar muito." Mas Sam provaria que estavam errados. Na época, havia outras 2 lojas de variedades na cidade, mas nenhuma delas oferecia preços baixos consistentes como Walton. Então, quando Walton finalmente abriu sua loja, isso mudou a vida das pessoas na comunidade de Bentonville. Durante os anos 50, a economia da América estava indo muito bem, e Sam aproveitou isso. Ele continuava encontrando novas maneiras de reduzir os preços de suas mercadorias e manter seus clientes felizes. Um dia, Walton aprendeu sobre o autosserviço na indústria varejista. O conceito era simples. Em vez de ter seus vendedores pegarem os produtos para os clientes poderiam entrar na loja, pegar os produtos eles mesmos e pagar na saída. Walton imediatamente se apaixonou pela ideia.
Isso significava que ele poderia ter menos funcionários e reduzir ainda mais o custo de suas mercadorias. Não apenas esse novo truque funcionou perfeitamente, mas também triplicou sua renda em menos de um ano. Com mais dinheiro, Sam tinha os fundos e recursos para expandir ainda mais seus negócios. Nos próximos anos, Sam continuou abrindo uma loja após a outra, e até o final dos anos 50, ele era um orgulhoso dono de 15 lojas que ele havia adquirido usando dinheiro emprestado e lucros de suas lojas. Mas Sam ainda sentia que não estava obtendo tanto lucro quanto deveria pelo tipo de trabalho que estava colocando em seu negócio. Então ele decidiu adotar uma nova estratégia, e essa nova estratégia mudaria tudo. Nós existimos para oferecer valor para os nossos clientes, o que significa que, além de qualidade e serviço, temos que economizar dinheiro para eles. A ideia de Walton era construir grandes lojas que oferecessem descontos em tudo o que vendiam e colocá-las em pequenas cidades. Ao reduzir drasticamente seus preços, ele iria superar a concorrência e compensar a diferença no preço através de um maior volume de vendas. Essa ideia já estava sendo praticada em todo o país. Mas a diferença era que as lojas de desconto costumavam ser pequenas e estavam localizadas nas cidades. E a maioria delas oferecia descontos apenas em itens específicos, não em todo o estoque. Era arriscado e ele precisava de muito dinheiro para fazer isso funcionar. Inicialmente, Sam abordou a empresa que franqueava as lojas Ben Franklin com sua ideia, mas eles se recusaram a apoiá-lo, especialmente porque sua ideia significava que eles teriam que reduzir pela metade a margem de atacado padrão para acomodar os preços baixos que ele queria cobrar. Sem ter para onde fugir, Walton decidiu arriscar tudo. Ele hipotecou sua casa, pegou um empréstimo considerável e se lançou em um novo empreendimento. Sam estava determinado a abrir uma loja que oferecesse produtos a preços baixos em tempo integral. Em 1962, ele inaugurou o primeiro Walmart em Rogers, Arkansas. Os clientes ficaram emocionados que eles não precisavam viajar até a cidade para obter preços com desconto em produtos. Eles se dirigiram em massa às lojas do Walmart e as vendas da empresa aumentaram tremendamente nesses anos. Sam continuou aprendendo com seus concorrentes e desenvolveu novas maneiras de reduzir ainda mais os preços de seus produtos. Ele substituiu as prateleiras de madeira em suas lojas por prateleiras de metal, pois eram mais baratas e duráveis. Outra estratégia que ele criou foi manter suas lojas abertas por mais horas do que seus concorrentes. Isso era algo que apenas o Walmart estava fazendo e ajudou a gerar mais dinheiro. Ele também se certificou de que seus clientes tivessem grandes estacionamentos, e ao contrário de seus concorrentes, ele nunca cobrava 1 centavo por vagas de estacionamento. Até 1969, Sam Walton havia financiado a expansão de seu negócio por meio de lucros e empréstimos, mas em 1970 ele decidiu tornar a empresa pública. A oferta inicial gerou cerca de $5 milhões e permitiu que Walton e sua família mantivessem cerca de 61% das ações. O dinheiro proporcionou a Walton a oportunidade de pagar as dívidas que ele devia para os bancos, pagar empréstimos de amigos e avançar com seus próximos planos ambiciosos para o país. Entre 1970 e 1971, o Walmart adicionou mais 6 lojas, seguidas por outras 13 lojas nos 2 anos seguintes, depois 14 e depois 26. No final de 1980, o Walmart tinha um total de 276 lojas, e a partir desse momento, estavam abrindo cerca de 100 lojas por ano. Sam acreditava que o crescimento rápido do Walmart não se resumia apenas em custos baixos que atraíam os clientes, mas também ao trabalho de seus colaboradores próximos. Sam fez de seus associados parceiros e garantiu que eles se beneficiassem de bônus em dinheiro e opções de ações, dando-lhes a chance de participar do crescimento de seu negócio. Walton também se certificou de que suas lojas estivessem próximas dos armazéns para permitir a entrega de mercadorias em um dia, ao mesmo tempo em que minimizava os custos com publicidade. Outra inovação foi a decisão de comprar diretamente dos fabricantes, em vez de passar pelos atacadistas, o que lhe permitiu reduzir ainda mais os preços.
No final da década de 1970, Walton havia transformado sua loja na força de crescimento mais rápido e mais influente do setor varejista. As coisas estavam indo tão bem para a empresa que um investidor que comprou $1.650 em ações do Walmart em 1970 viu suas ações valorizarem mais de $700 mil até 1987. Em 1983, Walton fez outro movimento de negócio fantástico. Ele lançou o primeiro dos seus clubes de atacado Sam's, voltados para pequenos empresários e outras pessoas que desejavam comprar mercadorias em grande quantidade. Mais uma vez, Walton acertou em cheio e até 1990, o Walmart tinha mais de 1.000 lojas e 150 mil funcionários trabalhando para a empresa. No entanto, Sam teve sua parcela de pessoas e grupos que não gostavam dele e de seu negócio varejista. Ele frequentemente foi criticado por competir com pequenos varejistas e colocá-los fora do mercado. Sam Walton, ele mesmo, reconheceu isso ao dizer: as pequenas lojas estavam destinadas a desaparecer, pelo menos em números como existiam antes, porque tudo é impulsionado pelos clientes que são livres para escolher onde comprar. Sam Walton faleceu em 5 de abril de 1992. Ele tinha 74 anos de idade, e na época de sua morte, o Walmart tinha receitas anuais superiores a $104 bilhões. Hoje, o Walmart cresceu para mais de 10.500 lojas e gera bem mais de $500 bilhão em receita anualmente. Isso é tudo por hoje. Espero que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!